Bem, eu vou começar aqui falando logo sobre essa situação do Pedro, que está deixando os torcedores do Flamengo de cabelo, né, em pé. Uma situação aí chata, o torcedor do Flamengo não quer, e já se manifestou nas redes, não quer que o Pedro seja vendido. Eu acho que é geral isso aí. Ninguém quer que o Flamengo negocie o Pedro. Ninguém consegue imaginar um jogador, né, de seleção brasileira, jogador titular de Copa do Mundo, que vai ser o titular, não tem dúvida que ele está se recuperando aí e ele será o atacante titular da próxima Copa do Mundo. Ninguém quer imaginar o Flamengo negociando esse jogador, né? É inadmissível, inclusive, essa precificação que foi feita aí por parte de um dirigente rubro-negro que teve seus prints vazados aí pelo Mauro César, e aí eu acho que tá muito certo, sabe? Porque mandaram o Flamengo fazer uma nota oficial desmentindo o jornalista. Ele foi lá e mostrou, não citou quem era, deu uma pista lá com hora após, mas não precisou expor de verdade quem fez. A gente imagina, né? Todos imaginam quem foi, mas eu acho um absurdo. E a verdade é que isso não caiu bem no elenco, não caiu bem entre empresários, não caiu bem nem mesmo na diretoria, tá? Perdeu muita moral o cara que fez isso, porque mexeu diretamente num ativo gigante do clube, que é o Pedro. Ele precificou lá embaixo o Pedro, colocou 15 milhões de euros, jogou lá para baixo. Se ele quis dar esse recado para o mercado, parabéns, ele conseguiu. Uma vergonha fazer isso, né? Então, a gente já tem a resposta disso acontecendo. Por incrível que pareça, a gente já tem a resposta disso acontecendo, tá? A gente teve já clubes aparecendo aí, querendo a contratação do Pedro. Os empresários do jogador, segundo o coluna do Fla, o Léo José, né, os empresários do Pedro acreditam que o atacante deve receber uma boa proposta ainda nesta temporada. Só que, cara, o Flamengo já soltou nota que não quer vender, discordando até mesmo desse diretor. O próprio Flamengo, a própria nota, né, se bobear, passou pela mão desse diretor, passou por ele teve que aprovar, porque senão ele ia ficar mal. Então a própria nota detonou o cara, porque ele precificou lá embaixo e falou de uma possível venda do Pedro, os prints vazaram e o Flamengo não quer vender. O BAP não quer vender. O presidente do clube não quer vender, e o presidente que manda. Eles deixam os diretores, alguns diretores mandarem, mas quem manda de verdade é o presidente. É o presidente que está acima. Então, a informação que eu tenho é que não quer vender o Pedro e nem algum outro jogador. O mesmo diretor está dando mole com a Arrascaeta. Já teve aquele recadinho do Arrascaeta, que a gente não sabe para quem foi, chamando de palhaço. Palhaço no circo. Estão doidos para perder jogadores que são importantes para o nosso time. Então eu acho que, cara, é preciso uma atitude urgente, um relacionamento mais humano na diretoria, né? As pessoas cuidarem melhor desse departamento de futebol, porque do jeito que tá, é uma loucura. Aí, mais cedo a gente trouxe, já vazaram notícia também do Juninho, interesse no Juninho. Aí vaza interesse de não sei o quê. É impressionante que departamento profissional de futebol é esse, que vaza tudo, de escalação à negociação. Quer ficar bem com um jornalista, quer ficar bem com outro, e vai vazando, e vai vazando, e vai vazando. Gente, isso é surreal. Virou casa da mãe Joana. Entendeu? Ou tem gente que já não está muito satisfeito, está querendo sair, está cavando a própria cova. Já deve ter algum clube já interessado, quer sair, aí beleza, mete o pé antes. Ou quer receber multinha. Deve estar querendo receber multa, né? Porque para estar fazendo o que está fazendo. Os prints que o Mauro César soltou é porque está querendo arrumar alguma coisa, né? E aí, então, os empresários do Pedro acreditam que o atacante deve receber uma boa proposta ainda nessa temporada. Espero que seja boa mesmo, e espero que o Flamengo negue mesmo assim, né? Clubes da Europa e do Oriente Médio sondaram a situação do jogador após seu retorno aos gramados, e o Pedro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Aí, para completar, a gente teve o Monterrey. Segundo o jornal O Globo, o Diogo Dantas trouxe que o Monterrey do México sondou a situação do Pedro. O Monterrey que estava aqui na Copa do Mundo de Clubes também. Então, o Monterrey
clube mexicano, não deseja investir mais que 10 milhões de euros, em torno de 64 milhões na cotação atual, para contratar o atacante. E aí teria que fazer alguma coisa no sentido de pagar 50% do jogador por 10 milhões de euros. Mas o Flamengo não tem que vender e não vai vender. Só se o Flamengo quiser se enterrar, porque vai vender o melhor atacante da América. Para mim, o Pedro é o melhor atacante da América. Se o Pedro vai para um Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras tem a alavanca de um jeito tal com o Abel ali, com o Pedro naquele time, que a gente não tem nem noção. É a peça que falta em alguns clubes como o Palmeiras, por exemplo. É o jogador ideal, que é o que eles mais sonham. A verdade é essa, é o que eles mais sonham. E não é possível. O próprio Felipe tinha falado isso após a Supercopa do Brasil, quando o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo esse ano, no início do ano. O Felipe falou, quando o Pedro estiver bem, nós vamos encontrar um jeito dele jogar e o time vai jogar em função dele, porque ele é o craque, ele é um jogador espetacular. E agora, toda hora falando que vai ser negociado, que negociado nada, não tem que ser negociado, né? Então, o Monterrey quer pagar uma bagatela pelo Pedro, mas negociar porcentagem coisa nenhuma. Não tem que negociar com o Monterrey coisa nenhuma. O Flamengo não tem como negociar o Pedro vai ser utilizado e tem que ser utilizado. Tá? E aí, além do Monterrey, ainda agora surgiu também o Zenit sondando a situação do Pedro, tá? E até parece que o Flamengo vai perder jogador pro Monterrey. Agora o Zenit a gente sabe que tem dinheiro, né? Os caras são os reis do petróleo lá e tal, os russos têm dinheiro, eles têm. Tanto é que eles pagaram a multa do Gerson aí, 25 milhões de euros. Para mim, eu vou falar para vocês, essa precificação errada, absurda que foi feita por um dirigente do Flamengo, que é uma vergonha, né? Essa precificação tá totalmente errada. Para mim, o Pedro vale mais do que o Gerson. Para mim, o Pedro vale uns 30, 35 milhões de euros. É o atacante, cara, atacante, centroavante, forte, grande, habilidoso. Centroavante de Copa do Mundo. É jogador de 35 milhões de euros, no mínimo. 30 a 35, gente, pelo amor de Deus. E aí o Zenit também observa a situação do atacante Pedro. E a informação é do jornalista Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla. O clube russo estuda apresentar uma proposta de 15 milhões de euros, em torno de 95,9 milhões de reais, para contratar o atacante rubro-negro. Vergonha, não tem que aceitar, não tem nem abrir conversa. Tá dado o recado. E se venderem o Pedro, se pensarem em negociar o Pedro, vão tomar muita porrada da torcida. A verdade é essa, a torcida vai bater muito, tá? Ainda mais que o Flamengo tá com muita grana. O Flamengo já acumulou mais de 400 milhões de reais em receitas só esse ano. 400 milhões de reais em receitas, 152,6 somente da Copa do Mundo. Óbvio que tem que tirar ali o imposto, que tem que pagar e tal, mas 152,6 milhões, tá?